Além disso, pode ocorrer a redução das taxas alfandegárias, que podem ser ruins para qualquer país, porque são muito caras às vezes. Ok. E abrange mais países e o comércio fica mais, entre aspas, movimentado, né? Tu tem mais opções do que tu comprar, de que valor tu pode comprar. E aí, se ele for um mercado que faz bastante compra, um país que faz bastante compra, os outros vão disputar ele, né? E aí ele vai conseguir uma melhor oferta dos produtos também, não é? Tá. Que mais? Agora, faltou vocês me falarem qual é a relação entre eu falar da liberdade de comércio, né, que é esse protecionismo, eu não preciso formar bloco, eu vou comercializar o que eu quiser, e de que forma isso pode garantir segurança para a sociedade? O melhor preço para as pessoas comprarem os produtos importados. Que mais? Bom dia para você. Bom dia. Tem a questão também que se acontecer alguma crise dentro do bloco econômico, o país não tem perigo de afundar. Então Exato. tem uma segurança melhor ali para a população. Isso, porque assim a população, porque se o país entra em crise por conta do bloco, ele precisa auxiliar, como foi o caso, por exemplo, de Portugal, quando teve que ajudar a Grécia e depois a Espanha teve que ajudar Portugal na União Europeia. Esses países quebram a economia por conta da obrigatoriedade de ajudar o outro, certo? E aí a população é que paga o preço, porque são tirados serviços, né, públicos, prestação de serviços da população, para poder recolher esse dinheiro e ajudar a bancar o outro que está com problemas. Então tá, mais algum argumento de defesa da liberdade de comércio, de protecionismo? Não? Então tá. E em relação à formação de bloco econômico, como que eu posso defender a formação de bloco econômico? O país recebe ajuda sempre que precisa. Os países têm quase que uma obrigatoriedade em ajudar. Sim. Quando não tem crise. Quando os outros países estão bem, os que estiverem bem dentro do bloco têm a obrigação de ajudar, né? Que mais? Você sabe que os produtos que você tiver em grande quantidade, que não tiver em mercado interno, que você seja obrigado a exportar, existe meio que uma obrigatoriedade também dos países que fazem parte do teu bloco econômico de comprar, né? E na parte da segurança social, de que forma ter um bloco econômico garante segurança social? Não deixando o país quebrar. Isso, porque desculpa. O país, seja o Brasil ou qualquer outro, ele vai ter sempre uma dinâmica de estar cooperando ou de estar recebendo cooperação no mercado global, entre aqueles que fazem parte do mesmo bloco econômico. O que mais que dá segurança social? Eu não sei se vocês sabem, mas na maioria dos blocos econômicos existe o seguinte acordo: se um dos países do bloco tiver com problemas muito graves de falta de emprego, de desemprego, das empresas terem quebrado, estarem desempregando pessoas, esses países eles têm que receber essas pessoas para trabalhar no seu território, porque eles fazem parte do mesmo bloco econômico. E aí o outro país não pode quebrar. É claro que assim, tu não vai dar uma cidadania para essa pessoa. Ela está ali temporariamente para arranjar um trabalho para manter a família dela lá no país de origem até que ela retorne. Não é que você vai receber essas pessoas e elas vão vir de mala pronta para ficar sempre ali, tá? É meio que um socorro, assim, porque se as pessoas estão desempregadas, representa que o governo também não está recebendo verba de impostos, etc. Então, nem o governo tem como garantir o sustento dessas pessoas. Pede-se socorro para países que estão no mesmo bloco. No caso, nós estamos hoje, nessa situação atual no Brasil, que não foi muito noticiada, pouquíssimo noticiada, mas que são fatos, nós estamos numa recessão econômica desde a semana passada, né?
Faz uma semana já que o Brasil entrou em situação de recessão econômica, que significa que não está gerando emprego e que já está começando a desempregar. Além de não gerar emprego, está demitindo. O número maior está sendo de demissões do que de vagas de emprego. Isso é uma das características para decretar recessão. Claro que tem outras, não é só essa, né? Mas essa é a mais, assim, mais visível, mais palpável. E aí que o Brasil, nesse caso, teria que pedir socorro para os países do seu bloco econômico, que são Paraguai, Uruguai e Argentina. Como que ele vai pedir socorro num período de pandemia, em que a Argentina teve uma situação de destruição agora recentemente das suas áreas de plantio por conta da invasão dos gafanhotos, onde o Uruguai também foi devastado pelo ciclone semana passada, certo? E o Paraguai, por conta da situação de estar com as portas de Ciudad del Este, aquela região ali que vende bastante produto fechado, que ele não pode vender, ele também está com uma crise gravíssima. Então, nesse momento, não tem nem como um ajudar o outro. O máximo que um pode ajudar o outro é não gerando dívida para o outro, é nem pedindo socorro. Essa é a melhor ajuda que tem. E é só o problema do Mercosul isso? Não. Os blocos econômicos, em geral, eles estão nesse momento, quando era para um ajudar o outro, eles estão meio assim, pera, deixa eu me organizar aqui primeiro, depois eu vejo, sabe? Nessa situação. Exceto, é claro, a União Europeia, que apesar de ter sido a última a ter sofrido um grande dano financeiro por conta da obrigatoriedade de receber refugiados do Oriente Médio e da Síria, né, ali na situação da Primavera Árabe, então desde 2012 até 2018 recebendo refugiados e tendo que dar sustento, trabalho, etc. para refugiados, apesar disso, a Europa está enfrentando, a União Europeia, né, os países da União Europeia estão enfrentando a pandemia de uma forma muito inteligente, porque eles têm até um saldo, acho que eu já passei para você a semana passada, né? Eles têm um saldo assim que eles conseguiram juntar justamente para poder fazer os estudos relacionados à pandemia, vacina, coisa arada, remédios, e também para atender essa questão econômica, essa questão social da crise que se estendeu lá por causa da pandemia. Outra situação interessante da União Europeia é o fato dela estar sendo dela estar conseguindo se recuperar muito rapidamente, porque é recente que alguns países tiveram a onda da Covid lá, tem uns que já estão passando por uma segunda situação de Covid, mas a questão maior é pensar na rápida recuperação deles, por conta das políticas internas. É para fechar, é lockdown, fecha tudo, sabe? Então, e a população aceita, a população assume essa postura. Ok? Então, claro que daí também eles têm um governo que, em caso de você não ter como ficar saindo trabalhar e etc., o governo te garante boa parte do sustento, enfim. É outra situação. Mas é um bloco econômico que está conseguindo manter união e força nesse momento. Quando os outros blocos que eu mostrei na página para vocês, acho que está aí ainda para vocês verem, né? Ó, quando os outros blocos aqui, eles estão tendo alguns problemas, e daí tá meio que cada um ficando na sua, assim, sabe? Cada país. O maior apoio que eles estão dando é um não usufruir do outro, não pedir socorro para o outro. Ô, professora, mas acaba que o livre comércio é mais vantajoso do que o bloco econômico, né? É que Porque depende. para formar um bloco econômico, tu tem que formar com um país economicamente estável, para se der algum problema vocês poderem se ajudar. Mas não existe um país que é economicamente estável sempre, que sempre vai ser. Então o livre comércio é mais vantajoso porque tu tem muito mais coisa para fazer, tu pode abrir muito mais as tuas, o que tu quer comprar, quanto tu precisa, e tu não precisa ficar dependendo de ninguém e também não dando nada para ninguém na hora que a pessoa precisa, tipo, ficar dependente. A lógica da formação de bloco econômico é o apoio na hora da situação de crise. Mas daí quando chega uma crise que é global por conta de uma pandemia, como é o nosso caso agora, é complicado. Aí nesse momento a gente tem, nessa situação que nós estamos vivendo agora, de fato, a vantagem é não estar em bloco econômico, é não fazer parte de bloco econômico.
Mas são pouquíssimos os países que não fazem parte de algum bloco econômico, tá, gente? A maioria faz parte de bloco econômico. Olha, tem bloco econômico na Oceania, observe, bloco econômico na América do Sul, bloco econômico na América Central, aqui o CARICOM, a LAD também um pouco, né? Porque a LAD é dos países da América Latina, né? Então, pega aqui a América Central. Tem América do Norte, o NAFTA, que também faz parte da APEC, a América do Norte, né? Faz parte da APEC, países do Pacífico aqui. Aí tem os blocos econômicos que são da Europa do Norte, que também fazem parte da União Europeia. Tem aqui dos países da área glacial ártica, depois os países do norte da África, do sul da África, os países do Sudeste Asiático. Então, percebam, tem bloco econômico no mundo inteiro. Tá, não tem bloco econômico aqui no Oriente Médio, de fato não. O Oriente Médio, assim, ó, é uma característica cultural dos países do Oriente Médio, eles são muito fechados em si, eles querem lucro e crescimento individual, e cada um por si, Deus por todos. A única coisa junto que eu vi até hoje eles fazerem de fato foi a OPEP, né? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para criar um preço meio que equivalente para não serem explorados pelos outros países e nenhum explorar o outro em relação aos preços do petróleo, só. O resto, eles são bem cada um por si. Tanto que a gente tem ali a região dos Emirados Árabes, que é ao lado do Iêmen, e o Iêmen enfrenta uma crise de desnutrição da população, fome e morte por fome há uns 7 anos já, direto está acontecendo. É uma crise interna que morrem centenas por dia de fome, e ali do lado, né, ali pertinho, estão os Emirados Árabes com as maiores com as maiores riquezas do planeta, né? Eu estou falando ali Dubai e região próxima. Então, assim, são países completamente fechados em si e que tentam dar um jeito de manter essa postura. E isso é uma coisa interessante de analisar, porque agora, durante a pandemia, vocês têm ouvido muitas notícias dos casos gigantes, enormes, do número incrível de casos de pessoas com coronavírus nos países do Oriente Médio, na Arábia Saudita, Líbano, Israel. A gente ouviu do Irã no começo, que deu um estouro bem grande no Irã. Mas por quê? Porque o Irã já estava naquela situação de briga e de conflito, que a gente quase teve uma terceira guerra mundial no começo de 2020, né? Eu sei que muita coisa aconteceu depois e tem gente que já esqueceu, mas não vamos esquecer dos ataques recíprocos do início do ano, de janeiro, entre Estados Unidos e Irã, né? Um querendo mostrar mais força bélica e bombas do que o outro. Não esqueçam disso. E a gente teve, né, aquela situação do pessoal falando de uma possibilidade de terceira guerra mundial por conta disso, porque os outros países rapidamente se posicionaram. Quem era a favor dos Estados Unidos, quem era a favor do Irã. E cada um disse que apoiaria no que fosse necessário, se houvesse um embate entre os dois. Isso possibilitaria uma terceira guerra mundial. Mas eis que surgem na China os casos de coronavírus, e isso começa a virar uma preocupação, perde-se o foco da batalha Irã-Estados Unidos. O Irã, quando percebe, está lotado de situações de coronavírus também, muda totalmente o foco, e a gente não teve essa crise tão grave assim, política, para gerar uma terceira guerra mundial. Mas se vocês observarem, são países no Oriente Médio muito fechados em si. Tanto que a gente não ouve muitas notícias ou coisa assim, não que eles não tenham notícias e coisa, mas eu gosto muito de acompanhar as questões do Oriente Médio, porque eu gosto e por conta de ter parentes naquelas regiões lá, né? Então, eu estou sempre por dentro disso e é incrível como eles resolveram os problemas muito rápido. Foi dito assim, melhor fechar as fronteiras. Cara, eles fecharam e ponto. Não entra, não sai ninguém. Não tem, mas se tiver fora do país e quiser voltar, mas não teve mais. É para fechar. Aí é para lockdown, é para fechar o comércio. Mas os serviços, assim, é só a galera que vende comida e que atende a saúde. O resto fecha, com polícia na rua para prender se desobedecesse. Não interessa o motivo. Tu tinha que estar em casa, era em casa. Aí vejam, a gente não viu esse crescimento, né, enorme dos casos de coronavírus no Oriente Médio. Por conta eles já têm essa cultura fechada, mas, né,
bloqueado. Falando em cultura, o nosso próximo assunto agora quer falar sobre isso, eu vou falar bastante dessa situação do Oriente Médio, como ele não ocidentalizou tanto quanto o resto do mundo, né? Mas tá, primeiro, antes de eu começar a falar sobre isso, de eu partir para o próximo assunto, eu quero saber uma coisa. Mais algum comentário, gente? Ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, sobre a questão dos posicionamentos em relação às defesas, aos prós e contras de ter bloco econômico e prós e contras de ser um país protecionista? Ou vocês têm conseguido esclarecer bem, assim, quais são as vantagens e desvantagens? Tudo bem? Assim comigo tá tudo certo. Pra mim também, Pro. Então tá. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, então, ou fala agora ou cala-se para sempre, não tô brincando. Fala agora ou então depois a gente se fala pelo WhatsApp, tá bom? Agora vou mudar um pouco o assunto. Eu espero que as pessoas que... Deixa eu só ver se eu estava gravando a aula, que eu não lembro mais. Tava. Estou. Olha só, a outra coisa que eu quero falar com vocês, que é outro assunto, é assunto novo agora, mas que é tão importante quanto, é assim, a gente está falando, o foco principal do nosso assunto, não podemos esquecer, é falar de globalização. Só que como eu estou em sociologia, eu não enfatizo tanto as questões econômicas, mas sim os reflexos desse processo na sociedade. Tanto que agora, quando eu falei de bloco econômico ou protecionismo, eu perguntei como cada um deles poderia garantir ou não a segurança social, porque o objetivo nosso em sociologia é observar o comportamento e a dinâmica da população, como que isso ocorre, né? Então, agora sim, ainda falando de globalização e ainda falando das consequências dela, das relações dela com a sociologia, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês de um conceito que existe hoje, que se chama aldeia global. Aliás, deixa eu até só fazer uma coisa aqui. Quero colocar a imagem da aldeia global para vocês. Aqui. Espera aí. Aqui, pronto. Ó, a relação entre aldeia global e globalização, certo? Olha lá, aldeia global, as pessoas aqui ao redor do globo, né? Que seriam as populações, os serviços aqui econômicos, de comunicação, de transporte, como que tudo isso se tornam conceitos complementares relacionados à globalização e meio que formando uma lógica de aldeia global. Essa lógica de aldeia global, ela é bem perigosa, tem muitas teorias da conspiração em volta disso, muita teoria bem radical, mas importante de ser estudada em torno disso. Quer dizer o seguinte, será que vamos chegar ao ponto de ter uma uniformização da sociedade em que todos vão ser iguais e as culturas e as características culturais locais vão se perder? E aí vocês vão ver, a globalização ela veio para uniformizar ou ela veio para mostrar que sim, há muitas diferenças, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Hoje a gente fala muito nessas tentativas de padronização, porque de fato há costumes culturais que a gente vê que vão tomando proporções maiores, vão fazer aquilo que eu já falei, a gente já conversou na sala de aula, que se chama canibalismo cultural. É quando uma cultura ela cresce a ponto de comer, acabar com a outra, tomar conta do espaço da outra, certo? Aqui no Brasil, uma situação bem nítida de canibalismo cultural é a nossa cultura enquanto sociedade complexa, que está fazendo um verdadeiro e cada vez maior canibalismo cultural em relação às culturas indígenas e aos quilombolas. Né? Nós estamos, de certa forma, aniquilando essas culturas, querendo, de qualquer forma, que eles trabalhem do mesmo jeito, que eles tenham as mesmas formas de interpretação do mundo, a mesma religião. Então, há muito tempo, a gente está cometendo esse canibalismo cultural com os povos indígenas, certo? Não só indígenas, também os quilombolas, mas falando dos indígenas. E aí, segundo os estudiosos da globalização, isso formaria uma tal de
aldeia global. Por que o termo aldeia? Da onde vem o termo aldeia? Vem daquela lógica, toda vez que a gente vê uma aldeia indígena, né, você pensa naquela formação circular, né, das casas pequenas, né, das ogas pequenas, e no meio uma casa central, que geralmente nas tribos indígenas ou aborígenes, enfim, é a casa de reza, é a casa de encontros, de reuniões, certo? Então, a lógica de falar de uma aldeia global seria ter um centro, que seria a economia, e no entorno, exatamente como está o desenho aqui, formando essa aldeia global, no entorno as sociedades, que, apesar de diferentes entre si, observem que aqui cada uma tem uma cor, né? Apesar das diferenças entre si, acabam tendo o mesmo foco, o mesmo objetivo de crescimento econômico, criando na população uma expectativa de consumo, certo? E a característica de consumir, tanto que hoje em dia é muito raro. Eu vou voltar a falar sobre essa pergunta que eu vou fazer agora para vocês, sobre essa característica, mas só para vocês já irem refletindo. Hoje em dia, quando você fala com uma pessoa assim e pergunta para ela, agora não, agora é começo de mês, mas quando é fim de mês, ali pelo dia 25, por aí, as pessoas costumam, infelizmente, ter esse padrão de resposta, de pergunta e de resposta. Se alguém perguntar assim, vamos fazer alguma coisa diferente esse final de semana, o que a maioria das pessoas responde quando está nessa época de fim de mês? Eu não posso, eu estou sem dinheiro. Ou então, vamos sair hoje? Vamos fazer alguma coisa? Vamos sair de casa hoje? Claro, sem pandemia, né? Mas vamos sair de casa hoje? Aí a pessoa, eu não posso, eu estou sem dinheiro. Ninguém falou em gastar. Um convidou para sair, o outro convidou para fazer algo diferente, mas já está tão incutido na gente essa lógica meio que de uma aldeia global do consumo, que a primeira coisa que a gente pensa é: vou sair comer, vou sair comprar, vou sair gastar. Não tenho dinheiro, não posso sair de casa. E não é assim que as coisas funcionam, certo? Às vezes a intenção, o objetivo era outro, era de um encontro, de um passeio, sei lá, de um piquenique, alguma coisa assim, entende? E daí as pessoas, é meio automático das pessoas dizerem: eu não tenho dinheiro. Aonde que você quer ir? Nem posso pôr combustível no carro esse fim de semana. Ninguém disse que precisa sair de casa, foi convidado para fazer uma coisa diferente, né? Ou aquele que diz: vamos sair, ninguém está dizendo que é para fazer uma longa viagem. Às vezes é para ir ali do lado, numa praia ou coisa assim, e a gente está sempre com essa característica. Então, o que acontece? A pergunta atual dentro da globalização é: se a globalização ela consegue uniformizar no consumo, uniformizar nos padrões políticos. Vejam que cada vez mais o sistema capitalista se impõe e cada vez mais os sistemas democráticos, presidencialistas, repúblicas têm crescido também. Então, se dentro de diversas áreas, hoje nós temos diversas religiões no mundo, mas existem as religiões predominantes. Então, se em várias situações, em várias atuações sociais, a gente tem uma característica que vai tomando conta das outras e padronizando, né? Por que não teria isso na cultura? Por que não teria uma padronização de cultura? Quer ver uma coisa? Sabe o Spotify? Dá uma olhada no Spotify lá e observem qual é a música mais ouvida no mundo na última semana. Aí eles vão colocar lá. Aí vocês vão ver o que essa música tem em comum. Em comum tem que ela tocou na Austrália e teve um monte de gente ouvindo que gostou, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, gente no mundo inteiro. Peraí, mas que tipo de música que era? Era um hip hop, por exemplo, né? Era um hip hop. Ok, mas na Índia? Sim, na Índia. Na Austrália? Na Austrália. Na Coreia do Sul, no Brasil? Sim. Então, o que é isso? Mas cada um não tem suas próprias músicas locais, não tem uma cultura mais regional, assim, né? Mais local. O brasileiro, a maioria dos brasileiros gosta muito de ouvir música sertaneja. Na Coreia do Sul é mais um pop, mas um pop bem típico deles. E como assim que essas músicas foram entrando, né? Um rap, um hip hop, sei lá, foi tomando um padrão global,
Justamente é essa a discussão que se faz. Pode surgir uma cultura universal padronizada que de tanto levar o mesmo costume ou o mesmo produto, a mesma mercadoria, tá? Para todo mundo, isso vai se tornando parte do dia a dia das pessoas, segundo o nosso amigo Pierre Bourdieu. Isso vai fazendo parte do novo ethos cultural. Ethos é o conjunto de costumes de uma sociedade, certo? Então, isso vai se tornando parte do novo ethos social de todas as sociedades no mundo. Vejam, o McDonald's, por exemplo, criou todo um sistema, já existia, mas ele, como é que eu vou dizer, acelerou, né, os sistemas de fast food com entrega no estacionamento, com entrega rápida, etc. e tal, e isso virou uma febre no mundo inteiro. Hoje não é só o McDonald's que faz isso, existem muitas redes de fast food no mundo, porém, ele criou uma espécie de padrão de querer comida rápida, não só rápida para fazer rápido, mas de entregar rapidamente também, né? Olha, hoje nós criamos um padrão no mundo, gente, que é o sistema delivery, certo? Você compra qualquer coisa hoje, você assiste vê se isso não virou padrão no mundo. E olha que rápido que virou padrão. Você tem uma loja que está cheia de produtos, mas você tem medo de sair de casa, as pessoas não estão saindo de casa. Essa loja faz lives, fazendo ofertas e mostrando os seus produtos. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, certo? Aos meios de comunicação aí. Ela faz uma live, você entra em contato com a pessoa ou com a loja pelo WhatsApp, encomenda o que você quer, vem um sistema de transporte, delivery, que traz o produto até a tua casa. E você pode pagar em dinheiro, em cartão de crédito, enfim. Entendem como a gente criou, o ser humano ele tem criado situações de aldeamento global, situações de padronização universal. Mas isso significa, vou voltar à pergunta, isso significa que todo mundo vai fazer essa mesma coisa? Eu disse que não. Não é com vocês, tá? Isso significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa? Isso significa que ao fazerem todos a mesma coisa, outros padrões vão sendo anulados? Vou dar mais um exemplo interessante. Adorei. O uso de máscara por conta do coronavírus. Padronizou. Situação de aldeamento global. Mas isso não foi uma coisa assim por questões econômicas ou venda de produto, não, é claro que não. Foi uma necessidade, mas padronizou. Virou um padrão cultural as pessoas saírem nas ruas de máscara, isso é fato. Mas veja o que interessante. Eu ia falar no Oriente Médio. No Sudeste Asiático, ali, Japão, China, aquela região, sempre foi costume, quando as pessoas estivessem doentes, elas usarem a máscara para não transmitir para as outras pessoas. E como é um número muito grande de população, em especial na China, a gente estava sempre vendo, quando passava reportagem, num documentário, coisa assim, até em filmes, quando vai mostrar essas regiões do Sudeste Asiático, é muito comum ver várias pessoas circulando de máscara na rua, porque era um costume deles. Máscaras brancas. Eis que o costume veio para o Ocidente. Eis que o costume veio para o Brasil. Observem a situação. Gente, tem máscara de tudo que é tipo. Máscara de flor, máscara colorida, máscara preta, máscara com o sorriso do Coringa, máscara com cara de bichinho, de cachorro, de gato, de leão, de elefante, enfim. O que significa isso? Padronizou, mas não perdeu a referência cultural. Tá? Então, todas as vezes que a gente for pensar nisso, eu vou falar uma palavra importante agora, vocês vão ter que escrever sobre ela depois, então presta bastante atenção. Quando eu vou falar de globalização relacionada à cultura, existe um paradoxo. Qual é o paradoxo? Apesar das uniformizações, apesar de padrões mundiais, as identidades locais não se perderam. Havia o medo, houve muitos estudos, né, muitas coisas falando que as identidades locais iam se perder, que as pessoas iam perder os costumes da sua própria cultura para poder adotar costumes que são mundiais, padrões, certo? Esses costumes, esses hábitos, principalmente hábitos alimentares, hábitos de vestimenta, iam acabar destruindo os outros hábitos e a gente não veria mais. Nós veríamos apenas um padrão. De repente todo mundo vai querer usar jeans e camiseta branca, aí o mundo inteiro vai usar. Não.
O mundo inteiro vai usar jeans, camiseta branca com recorte na gola. No caso do brasileiro aqui, né, já ia tirar as mangas e cortar, as mulheres cortar um pedaço embaixo para fazer uma blusa mais curtinha por conta do calor também, etc. As europeias já iam colocar um cachecol, alguma coisa assim. Então, existem situações de padronização, mas isso acabou reforçando as identidades locais. Além de não acabar com elas, como se imaginava, reforçou as identidades locais, criando movimentos de resistência, certo? Esses movimentos de resistência, eles são cada vez mais crescentes e eles acabam gerando influência. Então, olha que paradoxo interessante. Presta atenção. Costumes, hábitos culturais que tornam-se padrão sem tirar as identidades locais, pelo contrário, enfatizando e reforçando as identidades locais, e grupos que se formam de resistência, movimentos de resistência, que são contra a padronização, mas que viram um padrão mundial, porque no mundo todo existem esses movimentos de resistência. Então, a formação dos movimentos de resistência virou um padrão, ao contrário do que se prega, que é a lógica de, num movimento de resistência, resistir e não aceitar os padrões, mas criar esses movimentos já virou um padrão. É uma coisa muito louca tudo isso, né? Pensar nesses paradoxos todos. Mas quando a gente fala em mundo, em sociedade, quando nós estamos em sociologia, a gente está falando de toda essa complexidade que o ser humano cria. Quer ver agora com globalização, com tecnologia e com os enfrentamentos das mudanças que a gente está tendo no meio ambiente, né, na área de saúde, enfim, está cada vez mais complexo entender a sociedade. Por isso que a sociologia, as áreas que estudam o pensamento humano, a psicologia, elas estão se tornando, além de cada vez mais complexas, mais necessárias, mais úteis. Porque se a gente não desdobrar isso, não vai ser a matemática e nem o robô que vão nos salvar. Certo? A gente vai ter que lidar com os problemas que nós mesmos criamos. A gente vai ter que resolver os paradoxos e os entraves que nós mesmos criamos, certo? E hoje existe a situação, por exemplo, da hibridização. O que quer dizer hibridização? Hibridização é essa mistura de culturas. Quando eu misturo, por exemplo, uma orquestra sinfônica com uma banda de rock, né? Quando eu misturo o vinho fino francês com uma loja de fast food do McDonald's. Quando eu misturo o estilo social de vestir, né, aquelas roupas sociais, sei lá, de todos os tipos, né, mas vamos falar lá das roupas femininas, de um tailleur bem bonitinho lá, e ao mesmo tempo a pessoa por baixo está de pijama, digamos. Por quê? Porque ela está numa nova situação agora, que é essa situação de fazer tudo pelo computador, de fazer tudo virtual, hibridizou, misturou muitos costumes, misturou muitas coisas. E agora, nessa situação que nós estamos vivendo, remota, em que o social invadiu o individual, porque, por exemplo, vocês não sabiam que na minha casa, o lugar onde eu trabalhava, o fundo era assim, eu tinha as minhas estantes de livro e tal, porque eu não vou sair falando, gente, eu mostrando foto, olha como é que é a minha casa. Ninguém fazia isso, nem faz. Né? Isso é uma característica individual tua, mas hoje o social invadiu o individual e a gente está tornando isso ainda mais complexo, porque você tem que saber viver o individual ou o fechado do coletivo, aquilo que é do teu grupo familiar e aquilo que é do teu grupo coletivo, mas o ambiente está sendo o mesmo. Isso torna a sociedade ainda mais complexa e ainda mais global. Porque aí, por exemplo, vocês estão tendo aula remota agora, na França também, no Japão também, na Austrália também. Entendem? Globalizou. Mas em todas elas a qualidade é a mesma? A forma dos professores falarem é a mesma? A forma de receber as avaliações é a mesma? Não. Por quê? Porque isso é local. Está feito o paradoxo de novo. Tentou uniformizar sem perder as capacidades e as identidades culturais. Quero saber uma coisa. Até aqui, dúvidas, problemas? Por favor, preciso saber. Não? Eu não tenho nenhuma dúvida. Tudo bem? Não? Então tá.
Eu vou abrir outra, tem menos de 1 minuto. Eu vou abrir outra reunião, mas eu acho que eu vou falar 5, 10 minutos só com você, só para fechar o raciocínio, tá? E eu explicar trabalho, essas coisas, tá bom? Aí eu vou abrir outra agora, tá? Então, até daqui a pouco.